Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erison Gadelha e hoje iremos resolver algumas questões sobre calorimetria. Bom, vamos lá? Questão número 1. Um corpo de massa 50 gramas, ao sofrer aquecimento, apresenta a variação de temperatura conforme o gráfico, certo? Então, pessoal, conforme esse gráfico aqui, ele apresenta a variação de temperatura que vai aí de 10 graus Celsius até 70 graus Celsius, certo? E para sofrer essa variação de temperatura, foi fornecido para esse corpo, tá bom? Uma quantidade de calor aqui de 1.800 calorias, bom? A questão é que a gente determine o calor específico da substância, bom? Então, utilizando aí a nossa formulazinha conhecida como macete, né? Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, certo? De cara aqui a gente já consegue identificar que a variação de temperatura foi de 60 graus Celsius, tá bom? Final, temperatura final menos temperatura inicial igual a 60, certo? E a quantidade de calor fornecida aqui, 1.800. Substituindo esses valores aí na equação, tá bom? Nós temos 1.800 igual a 50 vezes o calor específico, que é o que a gente quer encontrar, não é isso? 50 kg de massa, 60 é o valor da variação de temperatura, beleza? Dando continuidade, 50 vezes 60 é igual a 3.000, né? 3.000 C, né? Esse 3.000 passa dividindo, certo? 1.800 dividido por 3.000, a gente chega a um resultado de 0,6 calorias por grau Celsius. Bom, então, calor específico dessa substância, o item correto aí é o item B, ok? Questão número 2. Ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 60 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Isso é uma questão simples, tá bom? A gente vai utilizar essa fórmula aqui, onde a capacidade térmica de um corpo é igual à quantidade de calor fornecida sobre a variação de temperatura. E essas informações já temos aqui. A quantidade de calor, 300 calorias. A variação de temperatura, 60 graus Celsius. Não é isso? Fazendo essa divisãozinha aqui, nós temos que 300 dividido por 60 igual a 5 calorias por grau Celsius. Bom, essa aqui é a capacidade térmica desse corpo. Vamos lá para a próxima questão. Questão número 3. Então, pessoal, a questão número 3 diz o seguinte. Um corpo de 100 gramas de calor específico sensível de 0,6 calorias por grau Celsius, ele está a uma temperatura de 30 graus Celsius. Bom? E ele é colocado em contato térmico com outro corpo de 50 gramas de calor específico de 0,1 calorias por grau Celsius, que estava a uma temperatura de 80 graus Celsius. Bom, ou seja, ele tem aqui uma temperatura mais elevada, não é isso? A temperatura final, uma vez estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois corpos, será de aproximadamente... A gente entra aqui, pessoal, com o princípio geral das trocas de calor, certo? São nulas, certo? Isso aqui vai ser igual a zero, beleza? Aí entra aqui a quantidade de calor, né, por meio do Q macete, massa do corpo 1, calor específico, variação de temperatura, massa do corpo 2, calor específico, variação de temperatura, tudo isso aqui igual a zero. Os valores, a massa do corpo 1 é 100, calor específico 0,6, beleza? Esse θ aqui é a temperatura final, que é o que a gente quer encontrar. O corpo 1 estava inicialmente com a temperatura, né? Temperatura inicial de 30 graus Celsius, mais a massa do corpo 2, que é 50 gramas, vezes 0,1, né? Que é o calor específico sensível aí do corpo 2, tá bom? Temperatura inicial do corpo 2, 80 graus Celsius, tudo isso aqui igual a zero. E as multiplicações, 100 vezes 0,6 é igual a 60, 50 vezes 0,1 é igual a 5, tá bom? E, mais uma vez, fazendo a regra da distributiva, 60 vezes θ, 60 θ, 60 vezes menos 30, menos 1.800. Agora aqui a regra da distributiva, não é isso? Mais 5 vezes θ, 5 θ, 5 vezes menos 80, menos 400, tudo isso aqui igual a zero. Somando aqui os valores que tem letra, 60 mais
60 θ mais 5 θ, 65 θ. Aí menos 1.800 menos 400, menos com menos a gente vai ter que somar, não é isso? E vai permanecer o sinal negativo, que no caso aí dá 2.200, igual a zero, beleza? Aí, pessoal, esse 2.200 já está para o outro lado aqui, já foi colocado do outro lado, estava negativo, foi positivo, certo? E o 65 passou dividindo. 2.200 dividido por 65, aí você chega a um valor da temperatura final, após estabelecido o equilíbrio térmico, né, de aproximadamente 34 graus Celsius, beleza? Então, o item certo aí é o item. Só espero ter ajudado, beleza? E curte aí, compartilha, se inscreve no meu canal. Até a próxima. Valeu!